Boa noite a todos. Como vão? Tudo bem? Zeca Mal está falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, um sábado, fez um sol maravilhoso. Aqui em casa recebemos familiares da Lia, minha esposa, não é? A Lia, ela fez aniversário na semana e hoje a gente comemorou. Então foi um dia de muita alegria aqui para todos nós e também para mim estar aqui com vocês, falando do Evangelho, falando da doutrina espírita, falando de Jesus. Na Casa Espírita Maria de Nazaré, da qual sou trabalhador, juntamente com outros companheiros, nós temos lives todos os dias, de terça, aliás, de quinta e de sábado eu profiro. O Sérgio, que é um companheiro que faz de terça e de quarta, está de férias. Então, nesse interregno, eu tenho feito de quarta também. A Vânia, outra companheira da Casa Espírita, faz de segunda e de sexta. A Arielle faz de domingo e, por enquanto, também de terça-feira. Então, todos os dias, às 18 horas, temos lives aqui. Tá? Essas lives depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN-POA. Pedimos a todos que se inscrevam, deem o like e compartilhem, porque é uma forma de divulgarmos a doutrina espírita. Vamos iniciar no dia 3 de agosto, que será uma terça-feira, e aí todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, o curso que é o Espiritismo. É o curso básico do Espiritismo. Então, fica o convite, quem tiver interesse, ou mesmo divulgar, para participar, é só informar o nome e o celular, né? Para a gente adicionar no grupo que já foi criado e poder, então, ir participando. Tá? Vai ser online, né? Como eu tinha falado, não vai ser presencial, vai ser online. A plataforma que vamos usar é o Meet. E vai do dia 3 de agosto a 30 de novembro, portanto, 4 meses. Não é? Total de 15 aulas já descontadas aí os feriados que vão ter nesse interregno, né? Nós temos ainda as atividades presenciais na Casa Espírita, de sexta, das 19 às 19h45, de domingo, das 9 às 10 e de segunda, das 18h50 às 20 horas, mas é privativo aos médiuns, é assistência espiritual. Alguém tiver alguma necessidade, precisando, alguma orientação, ou mesmo tratamento à distância, só informar o nome, né, e a necessidade da pessoa, o endereço, e pode enviar essa solicitação pelo telefone celular da Casa Espírita, cujo número é 963004552, repetindo, 963004552. Pode enviar a mensagem pelo WhatsApp, a solicitação, eu vou responder, vou atender e vou responder, tá bom? O pedido que for. Nós estamos com a campanha do agasalho, que vai até o final do inverno. E na semana que vem, as informações é que nós vamos ter uma frente fria como nunca antes vista no Brasil. Não só no Brasil, mas nós estamos falando daqui do nosso país. Olha, não sei se realmente vai se confirmar, mas eu ouvi dizer que vai ter sensação térmica de menos 20 graus negativos. Menos 20 graus, ou 20 graus negativos. Vocês já pensaram o que é isso? Eu não, né? Porque eu nunca passei por um frio desse, né? Mesmo quando fui lá para Bariloche, aqueles lugares frios lá da Argentina, né? Terra do Fogo, 20 graus negativos, eu nem sei o que é, mas deve ser muito frio. Vai nevar. Aí eu fiquei lembrando de uma ocasião em que o Chico falou que em Ituiutaba, Triângulo Mineiro, ainda haveria de nevar. Ele falou isso. Ele falou assim, eu não vou ver, mas vocês que são mais jovens verão que aqui em Ituiutaba ainda há de nevar. E lá faz um calor medonho, né? Então, o Chico falou algumas coisas aí, vamos ver, né? Vamos ver. Então, a campanha do agasalho, ela vem ao encontro desse frio que tem feito, né? E que talvez venha a fazer ainda mais, né? Sobretudo aos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, não é? Então, quem tiver com cobertor sobrando lá, né, não estiver usando, uma coisa assim, pode levar lá na Casa Espírita, não é? Um agasalho, uma
touca, meia, né, meia de frio, né, luva, cachecol. Se tiver sobrando, não for usar mais, leva lá, que a gente está distribuindo para as pessoas que não têm. Tá? Pode levar de sexta, né, no horário que eu falei, 19, 19h45. No domingo, pela manhã, pode levar também. E deixa lá, não é? É que a gente está recebendo e nós vamos distribuir. No dia 12 de agosto, aliás, dia 12 de agosto, não, eu não sei que dia que vai ser, mas não, no segundo sábado de agosto, eu não sei qual que é agora, mas eu vou olhar depois. Então, no segundo sábado de agosto, a gente vai ter a campanha da Fraternidade Altar de Souza, que a gente recolhe alimentos. Também nesse dia, que vai ser um sábado, né, das 15 às 16h30, então tem um período maior, também poderá levar, tá? A gente vai falando ao longo da semana aí, depois eu até vou olhar direitinho o dia que cai do mês, tá? Então, em princípio, é isso que eu estou me lembrando agora, tá? Nós vamos então agora fazer uma prece, em seguida a gente já dá início à palestra que vai ser sobre um tema, um caso, né, mais uma notícia, um relato, né, de um espírito, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Bem, esse caso foi catalogado no livro, nesse livro que eu estou agora lendo, Vozes do Grande Além, mas em outros também, né? Porque eram gravadas naquelas reuniões mediúnicas, né, os relatos, os casos dos espíritos que ali compareciam. Então eram gravados e depois eram datilografados, naquela época não existia computador, né, ou escrito à mão, e depois virou livro. Então esse caso se refere a de um ex-companheiro da própria casa espírita. Né? Então não é de um sofredor, mas de um ex-companheiro da casa espírita. Esse espírito, que na época ainda estava encarnado, fazia parte do centro espírita, chamava-se Antônio Sampaio Júnior. Ele era do Rio de Janeiro, participava do Centro Espírita Regeneração, mas também ia em Minas Gerais uma vez por mês, né, para ter lá com o Chico Xavier, não é? E participava. Então, mensalmente ele era assíduo, participava, era uma pessoa muito querida do grupo, participativo, sempre muito alegre, muito disposto, colaborativo, era um grande companheiro. E, no entanto, em outubro de 1955, ele teve uma morte súbita. Né? O que é uma morte súbita? Eu vou dizer para vocês, eu quase passei por isso. Né? Em 2017, eu estava indo trabalhar, dirigindo o carro, e em determinado momento, eu ainda estava perto da minha casa, não estava longe, eu passando em frente a uma escola, então, portanto, eu estava andando bem devagarinho, simplesmente eu perdi os sentidos de imediato. Assim, você está dirigindo, olho aberto, e você perde os sentidos, pronto, assim. E aí, como o carro estava muito devagarinho, ele foi inclinando assim, e ele se chocou contra um alambrado de uma moradia que tinha ali, e imobilizou ali, ficou parado. Não é? E eu não sei o tempo que ficou desse jeito, eu sei que, de repente, eu abro o olho e vejo um monte de mato, porque é um alambrado com vegetação, um monte de mato, eu levei um baita susto, porque eu estava dirigindo. E aí, numa hora, num determinado momento, eu abro os olhos, eu não estou dirigindo mais na estrada, eu estou de frente de um alambrado com mato. Leva um susto, o que está acontecendo? Eu não entendia, era uma coisa muito confusa. E gente batendo no vidro do carro. Batendo no vidro do carro. Tá bem, o que foi? E era um bombeiro que estava passando por ali e batendo. E eu ali, aí eu abri assim, não entendi o que estava acontecendo. Então, gente, no meu caso não foi uma morte súbita, né? Foi um desmaio. Né? Então foi um desmaio súbito, uma perda de sentido súbita. Mas nesse caso desse companheiro, Antônio Sampaio Júnior, foi uma morte súbita.
Que é diferente quando a pessoa está doente, né? Aí vai piorando, vai para o hospital, fica internado, toma injeção, às vezes faz cirurgia, o quadro vai agravando, a própria pessoa está vendo que está ficando cada vez mais fraca, né? E perdendo as forças. Então isso aí é diferente, né? Agora, a morte súbita, você está assim, de repente, pum! Morte súbita, né? Bom, aí então, ele fala que apresentou-se ali, porque ele tinha pedido para os mentores aceitaram, porque ele era da casa espírita, né? E ele era amigo de todos, e todos faziam muita prece para ele, isso ajudou muito, ele fala que ajudou muito lá na dimensão espiritual e tudo. E ele queria dar um alô para a turma, tal, né? E os mentores acolheram a solicitação dele, e ele então estava ali para dar ali, né, uma notícia sobre o estado dele, a situação dele. Todos ficaram muito felizes com isso tudo. E aí ele fala que, de repente, né, ele acorda, quando ele abre os olhos. No meu caso, eu acordei de frente para um alambrado e uma vegetação. Levei um baita susto. No caso dele, quando ele abre os olhos, ele se vê em uma cama muito limpa, não é? E ele achava que devia estar talvez no hospital, alguma coisa assim, né? Ele não entendia direito, mas ele estava numa cama limpinha ali, tudo certinho, né? Então ele não levou susto, porque ele achou que estava normal. Ele não, nesse momento que ele abre os olhos, ele não percebeu e não entendeu que tinha desencarnado. E era um companheiro da doutrina espírita antigão, cara, uma pessoa, né, antigo na doutrina espírita, né? Mas, no entanto, como foi uma morte súbita, ele não percebeu, porque ele estava numa cama limpa, né, ali e tudo. Ele não percebeu de imediato que tinha desencarnado. Bom, para ele tinha acordado de manhã, né, não estava entendendo porque não estava na casa dele, mas até aí ele achou que talvez, por algum motivo, foi para o hospital, e estava no hospital e queria ir embora. Eu já estou bem, eu posso ir embora, tudo e tal, né? E aí, de repente, ele fala que de repente aproxima-se dele, ele sente a presença de alguém se aproximando dele, vindo assim por trás, né? E quando vem na frente dele, essa presença vem na frente dele, ele vê a mãe dele, que tinha desencarnado há décadas. A mãe dele olha para ele, e pelo olhar, ele olhando nos olhos da mãe, ele falou assim que não precisou a mãe falar nada. O olhar dela já dizia tudo. E aí ele já entendeu tudo. Ele já entendeu tudo. Ele já compreendeu o quadro. Ele já compreendeu a situação que ele estava passando. Não precisou a mãe falar. Ele está desencarnado. Não precisou. O olhar dela já disse para ele o que tinha acontecido. Ele era espírita. Conhecia, já sabia, uma vivência espírita muito grande. Né? Estava em contato com o Chico Xavier há um tempão. E frequentava outro centro lá no Rio de Janeiro. Ou seja, então não precisou nem falar nada, ele entendeu. Nisso, ele abraçou a mãe, né? Chorou de felicidade, né? O reencontro com a mãe, abraçou, né? E sentia a mãe, assim, como se tivesse encarnado, e ele encarnado. Apertou assim, abraçou, beijou as faces da mãe, né? E falou com a mãe feliz ali com ele. Uma situação agradabilíssima. Então, mas aí ele fala que após esse primeiro momento de alegria, né, de regozijo ao encontro com a mãe, e ele então, realmente, como se diz no popular, caiu a ficha mesmo ali. Nesse momento que ele falou que caiu a ficha dele, do desencarne, ele lembrou da condição dele de encarnado. Que ele tinha problema de angina, de falta de ar, de dispneia, alguns problemas de saúde, que ele não era jovem, tinha uma idade já, mais de 60, né? Tal. Então, e no momento que ele pensou nele como encarnado, que ele não está mais encarnado, mas ele pensou nele como encarnado. Nesse momento, ele fala que todos os sintomas do corpo físico que ele tinha, como a dispneia, falta de ar, angina, dor no peito, de imediato ele começou a sentir dores
e sensações do corpo físico. Mas pensem bem, ele não tinha mais o corpo físico. O corpo físico dele já tinha sido sepultado há um tempão. Não tinha mais o corpo físico. E, no entanto, mesmo não tendo o corpo físico, ele começou a sentir os mesmos sintomas de dores que tinha no corpo físico. Olha que coisa. Ele estava desencarnado. Estava no corpo espiritual. O corpo espiritual não tinha aquelas coisas todas. Mas o corpo físico tinha. Ele lembrou, ele sentiu como encarnado. Na hora começou a sentir falta de ar, aquela dor no peito, ele já pôs a mão, sentindo mal. Aí nisso ele fala que veio uma outra presença ao encontro ali onde ele estava. E quem é que não era? Ele disse que era o Dr. Bezerra. Ele tinha merecimento, porque... né? Dr. Bezerra veio, colocou a mão assim, como fosse dar um passe, né? Como a gente chama, um passe espiritual. Nessa mesma hora, todas aquelas dores dele desapareceram. A dor de angina, de espinéia, falta de tudo isso aí, sumiu. Foi tirado assim, com a mão, como se diz, né? Tirou com a mão, né? Essa lembrança dele do corpo, e que é o que fazia a ligação. É por isso, gente, que muitos espíritos que estão desencarnados relatam nas sessões espíritas de assistência espiritual desobsessão que sentem dores, que sentem saindo sangue, né? Que sentem o ventre aberto, com a facada. Eles dizem isso. Por quê? Porque eles estão com o pensamento ligados no momento da morte, no que provocou a morte, e aí cria um laço e volta nele, e ele cria aquele problema. O problema em si não tem, mas ele cria. Por quê? Todos nós somos fontes criadoras, e nós criamos, só que a gente não sabe e não entende, e cria bobagem. Então isso é uma criação negativa, e é o espírito que cria isso. Não é outro que vem e cria, e nem a pessoa tem o problema, mas ela cria e ela passa a ter. Bom, continuando. Então, Dr. Bezerra, então, faz a imposição de mãos, tudo, ele fica bem de novo, tranquilo e tal. E aí ele fala que começa a passar por um tratamento hospitalar, porque a mãe dele fala para ele que ele foi admitido num hospital escola, né? No hospital escola. Então, ao mesmo tempo que é uma escola, é um hospital, porque ele ainda estava em tratamento, para se recompor, para se refazer, para se regenerar, né? E aí, então, ele foi admitido e começou a fazer um tratamento. Que ele fala que o tratamento que ele era submetido nesse hospital, pasmem, passe magnético. Lembra do filme André Luiz? Que o Lísias vinha com a mão e passava assim, era um passe magnético, e limpava as feridas da barriga do André Luiz. Vocês lembram dessa parte do filme? Então tem essa parte que ele está lá deitado, o Lísias abre a roupa que ele está usando, né, uma roupa hospitalar, e tem aquela ferida na barriga do André Luiz, que ainda é decorrente da cirurgia e tudo mais. Bom, o Lísias vem com as mãos e passa assim, numa altura de mais ou menos uns 20 centímetros, né? E é como se ele estivesse arrancando com a mão aquelas feridas. Vocês devem lembrar do filme, não é? É onde mostra isso. Aliás, um filme muito bem feito, né? Então ele fala, esse Antônio Sampaio Júnior, que o tratamento dele consistia em passe magnético e linfoterapia. Vocês sabem o que é isso, gente? Linfoterapia? Eu não sabia, fui lá no computador aqui. Mas é um tratamento que, inclusive, já há 30 anos é usado aqui na nossa dimensão. Linfoterapia. É um tratamento fisioterápico, né? Que trata também com as mãos, em posição de mãos, né? De problemas de edemas e etc. Né? Então, você vê que esse tratamento é usado no mundo espiritual e já é usado aqui também. Como nós sabemos, gente, das cidades, das colônias espirituais para aqui o nosso mundo físico, nós temos uma diferença tecnológica de avanço. Não falo moral, né? Porque o moral depende dos espíritos, né? Porque os espíritos que estão na terceira dimensão e na quarta são os mesmos.
É claro que tem os orientadores, são os ministros, todos esses estão num nível acima, mas eu falo da massa, né? São os mesmos. Estão encarnados, estão aqui, estão desencarnados, estão lá. Então, mas tecnologicamente, o que eu estava dizendo, é que nessas colônias espirituais, eles estão mais ou menos de 50 a 100 anos na nossa frente, em termos de tecnologia. Gente, 100 anos é muita coisa. O próprio André Luiz comenta no livro, lá de 1943, que lá no Nosso Lar, né, esse livro Nosso Lar, que depois virou filme e tudo, que eles se comunicavam, não é? Isso, lá naquela época ainda, hein? Olha, tem coisa de mais, quantos anos tem? Quase 80, 90 anos, sei lá. Que eles se comunicavam por um aparelho de comunicação instantânea, que é o celular, né, gente? Eles já tinham lá em 1940 e pouco, 40, até antes, né? Porque o Luiz contou isso no livro 43, mas antes já tinha esse aparelho. Então era um aparelhinho que eles tinham na mão e eles se comunicavam. O celular que a gente usa hoje. Então já lá em meados do século passado, né, eles já usavam o celular para se comunicar. E nós estamos com o celular agora, coisa recente. E lá já tinha, já naquele tempo lá para trás. Né? Já tinha telas de plasma, né, que ficavam assim no ar, não tinha nada que sustentava. Uma tela, não é, de plasma no ar e você via as coisas, as notícias. Então, isso nós ainda acho que não temos isso, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Né? Mas estamos perto disso já. Então, ele fala que então passava por passe magnético, tratamento, né? Linfoterapia e também banho de águas termais. Olha só, né? A importância da água. Né? Então era uma água quentinha, né? Que ele ia lá, né? Tipo uma cachoeira que caía em cima dele, uma água que vinha caindo assim, né? E ele ficava lá, aquela água batendo nele, passando por ele. E quando ele saía daquele banho de águas termais, ele saía dali totalmente revigorado, né? Se sentindo super bem, praticamente já estava totalmente curado, né? Pronto, já vamos dizer assim, para começar a trabalhar, que ele estava pedindo para começar a trabalhar. Mas antes disso, evidentemente, que ele precisaria estar apto, né? E os mentores é quem iriam aprová-lo e etc. Então, mas ele fala o seguinte, que ele via lá no hospital onde ele estava outros espíritos que eram trazidos, né? Cuja situação, sobretudo a situação emocional e mental, em frangalhos. Em frangalhos. Não admitindo que tinham desencarnado, não aceitando, não entendendo, em completo desequilíbrio, com a mente ligada nos problemas que tinha encarnado e a pessoa ficava sempre mal. Então, esse Antônio Sampaio Júnior fala a importância da doutrina espírita. Por quê? Aqueles que já têm o conhecimento, a base espírita, o sofrimento é muito menor. Porque você vai se resignar. Porque tem muitos que não aceitam o desencarne. Esse é um problema também. Ele desencarnou, mas não aceita. Ele não aceita porque lá no mundo físico ele tinha posição social, tinha recursos, tinha alguém que ele amava ou que ela amava. A mulher que desencarna deixa marido. Ou deixa o noivo. Ia casar, deixa o noivo. E ela não admite. Como é que ela vai deixar o noivo? Ia casar com o noivo. E quando ela consegue escapar e vai lá e vê que o noivo agora já está com outra. Se relacionando amorosamente com outra. É um problemão, gente. Uma confusão. Ou quando não, deixa marido casa de novo. E os filhos dela estão com a outra mulher que está cuidando. E a mulher não aceita. É uma confusão. Agora, a pessoa que já tem a base evangélica, a base espírita, né, esse conhecimento, uma transformação íntima, ela vai se resignar, vai aceitar com grande facilidade. Vai aceitar o desencarne com naturalidade. E aí as coisas são muito diferentes. Então esse Antônio Sampaio Júnior fala que ele via vários outros espíritos em situação muito ruim. Muito ruim. Né? E ele então coloca, né, a importância, né, do espiritismo aqui para nós, né? Mas ele fala uma coisa também muito importante, viu, gente? Ele fala que
O que nós somos aqui, encarnados, nós somos lá. Nós não mudamos em nada. Em absolutamente nada. E uma coisa que ele fala que ainda fazia mal para ele, não sentia bem por causa disso, eram duas coisas. Primeiro, ele fumava. Então ele fala que o costume de fumar é uma coisa que fazia para ele, deixava ele angustiado, porque lá não tem cigarro, não tem fumo. A não ser que você saia de lá, venha aqui para o mundo encarnado, e você fique perto de alguém que fuma, para você ter a sensação que o cigarro provoca em quem fuma. Mas se não, você pode plasmar um cigarro lá? Pode, mas você não vai sentir a mesma sensação que você teria no corpo físico. Então, como ele era fumante, ele fumava, ele tinha esse costume de fumar, ele falou que isso aí é um negócio que estava ainda trazendo muito desconforto para ele. Então ele fala que isso é uma coisa. E a outra, que ele fala, que é a palavra inútil. Então, sabe o que é a palavra inútil? Conversar fiado. Conversa fiada, falando coisas sem importância. Então ele fala que ele tinha também esse hábito. Mas ele falou que estava tentando se retemperar, se corrigir para se livrar, né, desses sentimentos, né, e dessa forma de se comportar. E isso é um processo, né? Ele fala, por fim, que na realidade não havia diferença das coisas de lá com as daqui. Mas que havia sim muita diferença das coisas daqui com as de lá. O que eu quero dizer? Que visualmente não havia uma diferença tão gritante, né? Porque muitas vezes a pessoa que não tem conhecimento espiritual pensa que desencarnou, vai ficar andando sobre as nuvens, voando, né, com uma capa igual super-homem. Nada disso, gente. Você vai andar no chão do mesmo jeito que a gente anda aqui. Ah, mas lá não volita? Não, você acabou de desencarnar, você não vai volitar, você está sentindo dores ainda, vai volitar o quê? Isso aí vai para frente, tem que fazer curso, eles fazem cursos lá, disso e de outras coisas mais, não é? Curso de você ficar invisível aos olhos de outro, enfim, tem vários cursos que você pode fazer lá. Né? Tem livros, porque, gente, veja bem uma coisa, morrer é mudar de dimensão. Você está em outra dimensão, você vai estar com o corpo daquela dimensão, tudo lá para você vai ser material, como aqui tudo é material para nós. Então, por exemplo, eu tenho um livro aqui na estante, eu vou lá, pego e leio. É um livro da nossa dimensão, de matéria dessa dimensão. Mas lá na quarta dimensão, também tem livros, e são também materiais. Você pega, abre, folheia, lê, se você rasgar, ele rasga. Entendeu? Então ele fala que agora tem à disposição dele todo o livro que ele quiser. E uma coisa que ele fala que também é interessante a gente comentar aqui, que é sobre a alimentação. Ah, mas espírito come? Gente, quando chega lá no começo, come e sente fome. Espírito toma banho? Espírito toma banho, gente. Espírito vai em banheiro fazer as necessidades fisiológicas? Gente, vai. Toma banho? Toma. Veste roupa? Veste. Vocês acreditam nisso? É a pura verdade. No começo, depois você não vai precisar mais, mas no início sim. Então, ele fala que a alimentação lá, frutas, caldos, carne não tem. Tá? Que é um churrasco assim, uma feijoada, não vai ter. Então aproveite quando você está encarnado, se você gosta. Gosta de feijoada? Aproveite quando você está aqui. Você gosta de churrasco no rodízio? Aproveite quando você está aqui, porque quando você for para lá não vai ter mais. Tá? Então ele fala que se alimenta de frutas, de caldos, de líquidos. Via de consequência, já que você se alimenta desses alimentos, você tem que ir no banheiro. E você vai. Sai do banheiro, fazer xixi, fazer número 2. Tá? Toma banho para se higienizar. Toma banho. Seca com a toalha. Aí alguém vai te fornecer uma roupinha limpinha, você pega aquela roupa, troca de roupa, como nós fazemos aqui igualzinho. Por isso que ele fala que você está lá como você está aqui, não tem diferença nesse aspecto. Mas a vida lá, nós estamos falando da colônia, né? Um hospital escola, uma colônia,
onde lá você não está falando de umbral baixo, que aí é outra coisa. É pior, né? Mas não estou falando disso. Então ele fala que tem tudo isso. Agora, com o tempo, você vai deixando de ter necessidade de ingerir alimento sólido, como frutas, vai ficar só no caldo, e com o tempo você não vai mais ter necessidade nenhuma de alimentação. Né? Você vai se alimentar do éter diretamente. Você não vai precisar se alimentar nem de caldo, nem de comida, nem de nada. Aí você não precisa ir no banheiro mais. Você fica livre disso. E, por exemplo, você vai aprender a plasmar a sua roupa, mas no começo você não sabe plasmar a roupa. Alguém tem que te dar uma roupa para você vestir. Com o tempo, você vai aprender que não precisa tomar um banho para você estar higienizado o tempo todo. Mas você também tem que aprender. No início você não sabe, você vai ter que fazer isso. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Como o André Luiz, quando desencarnou lá no umbral baixo. A barba crescia, o cabelo crescia, né? Não se higienizava, ficava cheirando mal. Tudo isso, vocês viram no filme, leram no livro. Tudo isso é verdade. Mas se você está no hospital escola, numa colônia, você vai aprender, vão te ensinar, você vai fazer os cursos, você vai aprender a desnecessidade de alimentação, você pode plasmar sua roupa, você não precisa tomar banho mais, você vai aprender a volitar, você vai aprender a ficar invisível para os espíritos que não compreendem ainda tudo isso, não é? Então, o que ele explica, sobretudo, é que a doutrina espírita, quando você desencarna, gente, é como uma erva santa. Né? Como você está doente, você toma um remédio santo, fica bom na hora. Primeiro, você vai entender a desencarnação e vai aceitar resignadamente. Você não vai ficar revoltado. Essa é a primeira coisa que é importantíssima. Porque se você não aceita, não compreende, se revolta com o desencarne, já começa um grande problema. Até para você ser ajudado, torna-se difícil. Muitas vezes não é possível ajudar esse espírito, porque está revoltado. Ele está raivoso. Com isso, a vibração dele não permite nem ele ser ajudado. Então, ele vai ficar no umbral lá, sofrendo. Com o ódio dele, né? Com a amargura dele. Né? E, com o tempo, né? Acaba isso arrefecendo, permitindo, mais para frente. Muitos desses casos, inclusive, eu diria, que são levados para o centro espírita. Quando os mentores veem que já dá para fazer uma assistência para esse espírito, mas que precisa ser através de um médium para esse espírito sentir o choque da matéria, então eles são levados, pegam lá, levam para o centro espírita, uma reunião de desobsessão, e aí eles se manifestam pelo médium. Né? E eles vão sentir a energia do corpo físico que passa para ele, e esse choque da matéria ajuda muito a eles também. Né? E eles vão entendendo, ele é doutrinado, né? Ele é orientado, não é? Pelo trabalhador da casa espírita, da situação dele. Aí vão trazer também em auxílio algum parente dele que ele ama, para ajudar, porque se trazer alguém que a pessoa ama, facilita. Né? Ele vai aceitar mais, aí leva, aí vai para o hospital, vai para um tratamento, um posto-socorro, e aí começa. Né? Então, se a pessoa é espírita, já tem o conhecimento espírita, gente, é uma vantagem de 100%. Porque só de você não ter revolta com o seu desencarne, você aceitar, você saber que é um processo natural, como também é um processo natural o nascimento, a reencarnação, é igualmente natural a desencarnação. Se é natural reencarnar, é natural desencarnar. Qual que é o problema? Nós temos que aceitar, é assim. Um tempo a gente vem aqui para o aprendizado no mundo, no planeta escola, que é essa dimensão nossa, você fica aqui um tempo. Mas é um tempo limitado, é um tempo determinado. Terminou, você volta para lá. Não importa como que acontece, morte súbita, uma doença, um acidente, não importa, vai acontecer, vai acontecer. O importante é você não ter provocado isso antecipando, um suicídio voluntário ou involuntário, aí é um problema para você. Mas fora daí, sendo um desencarne no tempo devido, normal.
Vamos aceitar, é assim. Você simplesmente está voltando para casa. Você está voltando de onde veio. Ah, mas deixei lá as pessoas que eu amo. Mas lá também tem um monte que te ama e que você ama. E que vão te recepcionar. Não é? E aqui os que estão continuam na jornada de aprendizado. Não estão desamparados, porque Deus é Pai. Tem os mentores, ninguém fica desamparado. Ah, meu filho ficou. Ele é um espírito, não está desamparado. Enquanto você estava lá, você tinha o seu compromisso. Agora cessou, não é mais com você. Sua responsabilidade cessou com o desencarne. Você não tem mais essa responsabilidade. Agora não é mais com você, é com ele que está encarnado. O mentor dele vai orientar. Deus não desampara os seus filhos. Então, desencarnou? Não é que é para esquecer, mas é para você desligar. Cuida de você agora. E deixa lá que vai ter quem cuida. Nós não somos responsáveis por ninguém. Se desencarnou, sua responsabilidade terminou ali. Daqui para frente, você segue o seu e lá vai seguir como tem que ser. Você pode ajudar no que você puder ajudar, você ajuda, mas sem assimilar que você é o responsável, porque não é mais. Você não é mais. Quem está no aprendizado é quem está encarnado. O seu aprendizado terminou, acabou. Agora segue o seu caminho. Então, a gente que é espírita, isso é simples, a gente compreende com facilidade. E isso pode parecer pouco, mas é muito. Ajuda demais. E esse espírito, Antônio Sampaio Júnior, traz para nós essas notícias da situação dele. E no final ele agradece muito as orações que lá no Centro Espírita, lá do Chico, enviavam para ele. Isso ajudou demais, né, no restabelecimento dele. E isso merecidamente, porque ele era uma pessoa muito valorosa, querida, amiga de todos, não é? Em 2 centros espíritas ele participava com assiduidade, com amor e tudo. Então, vocês vejam que como é importante a gente realmente abraçar o Evangelho de Jesus, né? E ser um participante, um trabalhador da Casa Espírita com responsabilidade e com assiduidade. Tá? A gente fica por aqui. Hoje eu trouxe um relato mais suave, né? Mas muito esclarecedor também. Nos anteriores eu tinha trazido relatos de reencarnações mal sucedidas, problemáticas, de sofredores, né? Que também é importante a gente saber. Dessa vez eu quis trazer uma coisa que que diz respeito à nossa situação como espírita. Agora, também, gente, tem espíritos que desencarnam mal, hein? Mas esse não é o tema de hoje. Eu vou trazer em outra oportunidade um caso também de um espírito que desencarnou mal, tá? Esse caso que eu estou trazendo, lá pela psicofonia do Chico, é um espírito que desencarnou super bem, tranquilo. Claro que tem os seus probleminhas, tudo, mas normal, sem problemas, não é? Tanto que de imediato ele desencarnou, já estava numa caminha limpa ali, do hospital, a mãe dele logo veio, ele em seguida foi admitido no hospital escola, então tudo beleza. Você vê que o André Luiz desencarnou de cara na lama, no umbral baixo, então você vê que a situação é diferente, né? Então, numa outra oportunidade, eu vou trazer, não é, um caso de um espírito que desencarnou e não ficou legal não, tá? Pra gente também ver esse outro lado, porque não é, a gente não pode pensar, eu sou espírita, estou tranquilo, vou desencarnar, vou ser amparado, vai ser tudo 100%. Depende, não é bem assim, tá? Mas a gente traz isso em outra oportunidade para a gente poder comparar também, né? E a gente avaliar também a nossa situação, tá? Bom, ficando por aqui, vamos prestigiar as palestras dos companheiros, né? Que todos os dias tem. Amanhã a Arielle vai fazer a palestra, a gente vai prestigiar, 18 horas, segunda-feira é a Vânia, terça vai ser a Arielle, quarta eu, quinta eu também, sexta a Vânia, e no próximo sábado a gente está de volta. Vamos fazer uma prece juntos para a gente terminar por hoje. Vamos fazer juntos, fechar os olhos e fazer isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Gratidão, fiquem com Deus.